Bom dia, pessoal. Tudo bem? Gravando mais um Flash Market AD antes e depois aqui para vocês, para a gente fazer a avaliação do relatório de performance, perdão, da performance do relatório de inteligência do dia 11, né? Agradecendo a todo mundo mais uma vez por acreditar no projeto do Flash, tá? E vamos lá. Dia 11 foi um dia que começou com algumas notícias não muito boas e algumas notícias muito boas, né? É, A gente teve uma atuação forte do Copom, que diz respeito à forward guidance dos juros no Brasil, né? E uma atuação forte do Banco Central, né? Com as ofertas de swap no câmbio, né? A gente tem aí a notícia de que talvez a PEC fiscal possa sair esse ano ainda, ou pelo menos ser votada no Senado. É, e uma boa oferta de leilão de títulos do Tesouro até 2024. Além do FDA, né, aprovando a vacina da Pfizer e da CSN Mineração está anunciando IPO, talvez para o ano que vem. Tá? O mercado reagiu mal à notícia de que a China prendeu uma funcionária da Bloomberg por ameaçar a segurança nacional deles. É, Isso fez as bolsas nos Estados Unidos caírem quase 1% e o índice do medo subir quase 10%. Né? E não me pareceu um cenário assim extremamente austero para um dia de continuidade de alta, talvez um dia mais para correção, mais lateral, né? As ADRs não estavam absurdamente positivas nesse dia, o Vale estava caindo 0,12% no começo do dia, Petro subindo 1%, puxada pela alta do petróleo, Itaú zerada, S&P caindo quase 1%, índice no medo subindo quase 10%, Dow Futuros caindo quase 1%, índice dólar subindo 0,20%, o petróleo subindo 1,75% mais ou menos, China subindo, Japão caindo 0,5%, Europa no terreno leve positivo. Né? É, esses dados matinais, né, da variação dos índices, eles me dão uma ideia de mais ou menos como que os ativos analisados aqui no relatório do Flash eles podem se comportar próximos à abertura, pessoal, tá? E isso direciona muito a forma como eu traço essas setas aqui, que é importante para a leitura do Flash, tá? Então, por exemplo, se o mini índice no pregão do dia 10 ele fechou próximo de 115,350, tá? E a gente está vendo S&P futuros com uma queda de quase 1%, 0,95. A gente pode fazer uma conta de padaria aqui e tentar imaginar que talvez o índice possa abrir perto de 114, 250. Do Dow, né? Aí a gente poderia considerar, por exemplo, o preço de abertura do mini índice vezes zero. E ter uma ideia mais ou menos de que se fosse seguir o Dow, a variação do Dow naquele momento abriria próximo dessa região. Então, a gente faz mais algumas contas aí, né? Não tem nenhum método acadêmico que eu utilize a respeito disso, ou nenhum método comprovado, mas são metodologias que me ajudam bastante no dia a dia para poder fazer essa análise, tá? Então, pessoal, eu abri o dia pensando que talvez o índice pudesse fazer uma correção próxima desses suportes aqui, ó, 114.370, 113.900, tá? E daqui ele começar a voltar para a tendência principal, porque se ele perdesse esse nível aqui, que era a cabeça de pivô, altamente testada anteriormente, ele podia já iniciar uma correção um pouco mais forte, tá? Talvez até mais essa base aqui, esse suporte forte aqui do 113.440, e que se perdesse aqui de vez, aí realmente ele talvez viesse buscar já níveis de FIBO, tá? Aqui próximo do 112.871, ou então aqui do 112.100, tá? E aí aqui realmente talvez ele viesse buscar
alguma correção depois de fazer esses ajustes aqui. O dólar, ele acionou um pivô de baixa já muito testado, né? No 50,95 levou o preço até essa mínima aqui, né? E está trabalhando cada vez mais para vir buscar humilhar, né? Nesse dia aqui em particular, o índice do medo estava 10% positivo, né? O índice do dólar estava 0,20% positivo. As notícias não eram muito animadoras, mas a gente vinha vendo uma atuação forte do Banco Central no swap, né? Tinha algumas notícias positivas, então eu sinalizei para o pessoal que essa região aqui ia ser de muito teste, né? Junto com a decisão com a zona para poder verificar se o preço ia ser levado até essa zona de confluência aqui, né, onde realmente o dólar poderia decidir o que ele ia fazer, né? Então eu coloquei aqui que o dólar ele poderia abrir o dia, né, buscando uma correção até esses três níveis de resistência aqui, tá próximo até do 5,130, né? Talvez ele pudesse já começar o dia próximo aqui do 50,95, que foi uma resistência de um suporte extremamente bem testado anteriormente, tá? E aí daqui voltasse a retomar a tendência principal do ativo, que ainda é de queda, tá? É, então, para o mini dólar, né, para o mini índice, a gente tinha esses destaques aqui, né, pivô de alta, né, se esses níveis aqui falhassem em conta alta, eles podem ser acionados como pivô de baixa, tá? E um novo teste de suporte aqui nesses pontos aqui, tá? E nesse aqui em especial, porque se perder aqui, aí realmente eu acredito numa correção mais forte, tá? E o dólar fazendo teste de resistência nesses níveis aqui, tá? Se eles falharem em conta alta, nesse caso aqui eles podem ser usados como pivô de alta, né? Porque aqui é um teste de resistência, né? Atenção especial nesse nível aqui, tá? E nesse nível aqui, pode ser um ponto de decisão para o dólar mudar a tendência primária vigente no ativo, né? E pivô de baixa nesses níveis aqui. Aqui mais algumas resistências adicionais para índice dólar, tá? A gente fechar o relatório do dia 11. Então vamos lá. Índice, né? Vou botar no meu tempo operacional aqui dos 5 minutos. Bom, ele abriu em cima de um suporte destacado, né, no relatório. Tentou fazer um movimento altista para começar a buscar as médias, não conseguiu. Opa. É, tentou fazer mais um movimento, não conseguiu. A ponta vendedora estava respondendo com força, começou a pressionar o índice para baixo. Fez um fundo nessa região dos 114,200, respondeu até a resistência, não teve continuidade. Talvez aqui já fosse um ponto para você tentar uma operação de venda de resistência com a proximidade das médias, né, já que você já tinha um stop barato aqui se aproximando, porque talvez ele estivesse sinalizando que ele viria buscar o suporte de baixo, tá? Como ele efetivamente fez. Não se esqueçam, pessoal, que existe, na minha visão, sempre um candle fantasma aqui, né, vermelho, entendeu? Que desceu da máxima do dia anterior até o ponto de abertura aqui, né? Porque ele fechou na máxima, tá? E que isso aqui é um movimento de correção para baixo, né? Acompanhado pela média de 9. Bom, então ele veio buscar aqui o suporte e aqui já nesse candle aqui ele já deixou um 9,1 de compra, tá? Aqui eu pensaria já em zerar
ou pelo menos fazer uma parcial nessa venda, porque é um suporte muito forte que eu já tinha destacado no relatório, tá? E nessa virada de mão aqui, eu talvez já aceitasse uma compra ou acima dessa máxima aqui, ou aguardaria para ver o teste dessa resistência aqui, que é a cabeça de pivô que eu citei. Aqui provavelmente eu faria a compra desse pivô, tá? Com o stop abaixo da mínima aqui, tá? E aqui eu já pensaria em fazer uma RP, porque aqui ele já deu uma alegria de quase 400 pontos, né? É, nós tivemos uma, duas, três, quatro tentativas de continuidade no movimento com o volume perto da abertura do down. Talvez eu subisse o meu stop para cá, tá? Para ser um pouco mais conservador, então para entrada, tá? Se eu não quisesse arriscar o meu capital, aqui eu teria sido estopado. Mas tecnicamente falando, a operação só estaria desconfigurada se o stop viesse abaixo daqui, tá? Você estruturou a operação aqui, ó, entrada aqui, stop aqui. Então, a operação, teoricamente, só se desconfigura a sua leitura se ele vier te estopar aqui, né? Aqui é um stop mais conservador, um stop financeiro, e aqui é um stop de proteção para você sair sem risco, tá? Se você saísse sem risco aqui, tá? E ele viesse fazer esse movimento aqui, aqui eu pensaria em entrar de novo, porque isso aqui foi um bom rompimento, tá? Com volume acima da média, e o stop teria que ficar ou aqui, tá? Ou aqui. A mini índice passou um bom tempo de lado, tá? Em nenhum dos dois casos você foi estopado, e aqui você talvez já pudesse pensar em fazer uma RP, né? Considerando que você já teve aí 620 pontos, tá? Tentar trazer o stop para o 0 a 0, você já podia subir o stop acompanhando o 200, ou então você poderia colocar em cima desse fundo aqui para você ter um stop gain, né? Aqui ele fez um bom rompimento de pivô. Quem não estava na operação aqui, tá? Poderia ter entrado aqui, tá? Foi um bom rompimento com volume. Aqui você já poderia ter feito uma RP, ó, mais 400 pontos. Lembrando que quem está comprado desde aqui de baixo já está com 1000 pontos na mão, tá? Ele deixou um sinal de topo feio ali perto da resistência, meteu uma barra de força. É, ainda não tem movimentação de stop aqui para mim, stop continua sendo aqui. Você podia ir subindo ele barra barra, tá? E aí, por enquanto, você não teria sido estopado, não. Ele fez mais uma barra de força que foi rejeitada na resistência. Isso aqui já indica para mim que talvez ele vá começar uma correção ou ele esteja tentando fazer uma bandeira, tá? Aí, bandeirou. Então, mais uma, mais um pivô rompido com volume, só que aqui o índice já está bem esticado, cara, sabe? Ele já subiu mais de 1.200 pontos do ponto original, tá? Inclusive mais de 1.200 pontos da abertura. O índice já deve estar com mais de 1% de alta aqui. É natural que ele comece um movimento de talvez corrigir. Ó. E é isso, pessoal, sabe? Alegria, acompanhando o gráfico, medindo as operações, procurando os melhores momentos de entrada. E foi isso, mini índice, tá? Até um potencial de até 1.200 pontos aí pela leitura do flash, né? Entrando no pivô de alta nos pontos indicados, tá? Bom, então dólar, pessoal, já que a gente já falou sobre o índice, dólar, vamos botar ele aqui, abertura para os 5 minutos. Isso aí, dia 11, né? Beleza. Então, dólar,
eu imaginei que ele pudesse abrir aqui perto dessa região do 50,65, tá? E talvez levar o preço próximo aqui do 50,95. E aqui talvez começar a fazer algumas correções já para voltar à tendência principal do ativo, né? Então, dólar abre próximo da primeira resistência relevante que eu havia destacado no relatório, né? Coloca um candle não muito expressivo, vem testar a resistência, tá? Falha em dar continuidade, deixa um sinal de enforcado no topo, tá? Mas com um volume muito forte, tá? Em cima da 80, as médias apontando para cima, tá? Eu não faria essa venda aqui nesse momento, tá? Tá afastado das médias e as médias não estão apontando para baixo, tá? É, perdão, as médias não estão tão afastadas assim, tá? Nesse ponto aqui em particular, perdão, elas estão a 23 pontos, isso tá tão afastadas, tá? Mas eu não faria essa venda aqui porque, apesar dele ter deixado um enforcado, o volume dessa barra aqui foi muito bom. Eu esperaria a próxima barra para ver como é que foi o teste na resistência. E se ele viesse testar de novo e rompesse, eu aí ficaria mais confortável, porque o meu stop, tá, dessa operação, meu stop técnico, apesar dele estar próximo, tá, ele está com um risco. Então, assim, como o ativo caiu muito no pregão anterior e eu estou vendo uma correção nele, eu talvez aguardasse um pouquinho mais, porque ó, o meu stop estaria aqui, ó, tá, 7,2. Então, esse é um stop, o outro stop estaria muito longe, que seria aqui em cima, tá? No 50,95, tá? Aqui, esse aqui, tá? Que é a próxima resistência destacada no relatório. Graficamente falando, pelo pregão do dia 5, o stop técnico correto teria que estar aqui, que é o topo anterior, tá, gente? Então, assim, você tem topo, fundo foi rompido, tá? Vira resistência. E aqui talvez você pudesse ir controlando, enfim, mas enfim, é uma venda arriscada. Ainda não tinha sinal gráfico de venda, eu não vou vender, tá? Se eu fosse vender esse sinal aqui, teria que ser abaixo da mínima, tá? Eu não ia vender resistência aqui. Aqui botou uma barra de força bonita, tá? Se você estivesse acompanhando o teste dessa resistência aqui, talvez você pudesse fazer uma venda, porque o stop estava barato, tá? Seria em cima dessa máxima, ou então aqui em cima desse topo, como eu citei anteriormente. Aqui eu acho que eu talvez já faria uma venda, tá? Ele devolveu porque ele testou a média, ele veio testar a média, tá? A média deu suporte, foi testar a resistência de novo, falhou, a média está se aproximando, tá? O stop aqui ainda está barato, você ainda poderia tentar insistir numa venda aqui, e aqui já teria dado a graça de, sei lá, 15 pontos, 10 pontos aqui talvez, ó. Já estaria com o financeiro razoável só fazendo venda de resistência, tá? No ponto indicado pelo flash. E aí o dólar começou a se comportar na direção da tendência vigente, fez um 9,1 de venda aqui, tá? As médias vinham subindo, começaram a descer. Se você já tivesse vendido desde aqui de cima, você já podia ir fazendo realização parcial, tá? Aqui ele deixou um martelo, que pode ser nada mais do que um fundo mais baixo, tá? Só que aqui ele meteu um candle de força de compra, já tentando virar a 9 para cima de novo, tá? Aqui seria bom você proteger o trade ou então já sair no 0 a 0, tá? Porque ele poderia estar vindo testar o topo anterior, ele efetivamente veio testar o topo anterior, tá? Testou, começou a cair de novo, a média bicando para baixo, talvez já fosse bom pensar numa nova venda aí, tá? O stop aqui em cima. Você seria estopado nessa operação porque ele efetivamente agora começou a fazer fundos mais altos. Ele fez um fundo aqui, fez um fundo mais alto aqui. Isso aqui foi um 9,1 de compra, tá? Ali ele deixou um harami de baixa, veio testar de novo a 9. Ele pode estar armando um 9,2 de compra aqui, tá? Perdão, 9,2 de compra, tá? Esse sinal aqui foi muito forte, abertura do à vista, superou a máxima,
Teoricamente, isso daqui vai subir mais. Viu? Subiu mais, ele vai testar o 95. Ele deixou um spinning top aqui, deixou uma barra de força de venda que talvez já fosse um bom sinal para você vender de novo. Tá? Vamos ver a continuidade desse movimento. O stop teria que estar aqui em cima. Ó. Ele nem chegou a testar o 95. Por enquanto você não seria estopado não, tá? Calor, consolidação e ó, peraí, deixa eu ver aqui. Isso aqui é um breakout? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É um breakout, né? A média encostou, atravessou a meiuca da consolidação, a banda deve ter aberto aqui, abriu na direção da tendência vigente e foi-se embora, tá? Mais uma rejeição ao fundo ali, tá? Próximo dessa região dos 50. Aqui, ó. Fundo duplo no dólar, isso pode indicar uma reversão. Muita indecisão no ativo, muito pavio. Talvez um 9,1 de compra agora, não. Não, isso aqui tem cara de 9,3 de venda. Mais uma barra de força. Poderia ter vendido ali também. Olha que beleza de movimento. Então, o Flash indicou para gente possível teste de resistência aqui e aqui. Tá? Você poderia ter tentado vender essas resistências. Tá? Se elas falhassem, podia levar o preço próximo dessas regiões aqui. Tá? Não foi, não falhou. Não precisou dessa atenção especial e um possível pivô de baixa nesses níveis aqui, 50,65, 50,25. Aqui no 50,65, nessa situação aqui, eu entraria vendido sim, porque ele já tinha feito um teste na média aqui, tá? Ele testou a média aqui, tá? O stop teria que estar aqui em cima, tá? Um stop um pouquinho caro, mas logo aqui já daria alegria, ó. 20 pontos de alegria. Se eu quisesse entrar de novo aqui, estaria ótimo para entrar, porque seria um bom teste nas médias que falhou em ter continuidade. Tá? O stop aqui estaria mais barato ainda. Ó, 5 pontos de stop, muito tranquilo. Tá? Para quem já tivesse com o financeiro bem para frente, ia ter a graça aí de mais 30 pontos no final do dia. Beleza, pessoal? Eu fico por aqui, obrigado e até a próxima.